Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês de novo para a gente dar sequência ao estudo do livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, é um capítulo espetacular, né? Um capítulo de 49 versículos, mas em que pega a história lá do tempo de Daniel, e há 2.600 anos atrás, e vai até a volta de Jesus. E é muito impressionante, esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, e nós vamos nos contextualizar um pouco. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Daniel, capítulo 2. Nós vamos pegar os textos chaves aí desse capítulo. Antes de começar o estudo da Bíblia mesmo, abre a Bíblia e vamos pedir a direção do Espírito Santo sobre o nosso estudo de hoje. Eu quero mandar um abraço para a Beatriz, ela falou que está assistindo à distância, a família também, para o César, vamos falar no seu nome hoje, César, para o Guilherme também, e vamos estudar então. Antes, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, a Tua palavra está aberta, o Senhor deixou esse livro, esses ensinamentos para nós compreendermos. Sabemos que as Tuas profecias exigem de nós a compreensão do Teu Espírito Santo, e por isso pedimos que o Seu Espírito esteja aqui para nos revelar a Tua palavra, nos dar a compreensão da mesma, e para que também nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, saber o futuro é uma coisa impressionante, né? Se a gente conseguisse saber o futuro, seria tão bom em alguns aspectos, né? Quantos não se arrependeram de alguma decisão que já fizeram e não precisaram mudar de rota? Eu estava aqui antes de falar, pensando em algumas coisas que eu teria mudado se eu soubesse o que ia acontecer no futuro. Eu lembro de um negócio uma vez que eu fiz, que eu comprei um apartamento. E, nossa, que trabalho me deu aquele apartamento, tanto vazamento para o vizinho, conserta, investir. E eu comprei ele num preço, vendi no outro muito mais barato, me deu tanto prejuízo. Se eu soubesse o futuro, jamais teria feito isso. Há algumas pessoas que investem em ações, fazem investimentos também. Se pudesse saber o futuro, né? Saber o que ia acontecer, com certeza mudariam seus investimentos. Se soubesse o que ia acontecer no dia seguinte, 2 dias depois, já era suficiente. Alguns sonham e pensam em sonhar com os números, né, dos jogos aí da loto, da loteria, não sei, da Sena. Se pudesse saber a manchete do jornal do outro dia, ia tirar um monte de informações, ia mudar a rota. Então, saber o que vai acontecer é uma coisa que muitas pessoas fazem previsões, mas não conseguem acertar. Na realidade, existe técnica para você saber o que deve acontecer. Não o que vai acontecer, mas o que deve acontecer. Se você pegar o jornal Valor Econômico, ele vai lá dizer o que deve subir, o que deve descer. Mas aí aparece uma notícia no meio do dia e muda tudo aquilo que ele estava prevendo que ia acontecer. Então, eu lembro muito, na época da pandemia, né, eu dava consultoria para a igreja adventista mesmo, do que deveria acontecer. Aí eu ouvia muitos médicos e tal, e a gente dizia, não, a pandemia deve melhorar agora, e piorava. Aí eu via outras pessoas, ninguém acertava as previsões, porque nós temos uma dificuldade, uma impossibilidade de saber exatamente o que vai acontecer. Nós temos, gente, e eu quero já começar aqui, nós temos o hoje. O ontem deixa aquela saudade de algumas coisas, as cicatrizes de outras, mas não pertence mais a gente, né? O futuro, o amanhã não está no nosso controle. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos hoje. Hoje, o presente, a gente consegue saber e mudar o presente. O futuro e o passado não nos pertence mais.
E a gente às vezes perde o foco, né, do presente, que é o que nos pertence, e fica pensando no futuro, fica pensando no passado, e esquece que é hoje que está nas nossas mãos. Mas aqui nesse capítulo, vai ver que Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Eu peguei aqui no mapa, no Google Maps, aqui, a gente está aqui em Granja Viana, né? Para ir para o shopping, eu vivi no tempo que não tinha Waze nem Google Maps, e a gente, para chegar num lugar, a gente tinha que parar na rua e perguntar, como que eu faço para ir para o shopping em Granja Viana, por exemplo, aqui. Então, aqui no meu... Aqui é perto, é só para vocês terem uma ideia, né? Hoje você tem esse recurso aqui, para ir para o shopping Granja Viana. Deixa eu ver aqui. Ué, saiu aqui? Só um pouquinho. Shopping Granja Viana, bom, mas eu vou falar da minha cabeça. Você vai virar primeiro à direita, aqui a uns 50 metros, pega Raposo Tavares, anda 450 metros, primeira à direita, vai pegar um viaduto, vira à esquerda para atravessar para o outro lado da pista, vira à direita de novo, desce a Raposo Tavares, não sei se é a terceira ou quarta saída, depois de 2 quilômetros, você vai pegar a saída à direita e vai chegar no shopping. Para chegar lá, algumas referências, né? Pega Raposo, primeira à direita, quantos metros, existem referências. Se você for seguir as minhas orientações, você vai chegar lá. Mas você vai chegar a 2 conclusões. Eu já estive lá, eu conheço esse caminho. Porque tudo deu certinho, falei, vira à direita, pega o viaduto, vira a saída à direita, e você chega lá, você vai entender. Não, aquela pessoa que me informou, ela conhece, ela já esteve aqui. Ou alguém lá em cima, né? Um satélite lá em cima, que ele analisa de cima e ele conhece todas as saídas, as estradas, as vias, as mãos, e ele consegue te dar essa orientação. Nós acreditamos que somente, e a Bíblia ensina isso, que somente Deus do céu conhece o caminho, o futuro. Ele conhece o futuro como conhece o passado. E esse capítulo também vai mostrar as falhas daquelas pessoas que pretensamente conhecem o futuro. A gente tem que lembrar que Nabucodonosor, ele estava vivendo, aí está o nome dele, que era o rei de Babilônia. Babilônia foi esse império mundial que a gente estudou, que substituiu o Império Assírio, mas esse foi o principal rei. A gente vai falar um pouco dos reis mais destacados de cada império mundial, e de Babilônia, sem dúvida, da Neobabilônia foi Nabucodonosor, né? Depois de Nabucodonosor vivia, eu queria que ele fosse um pouquinho mais rápido aqui, mas, enfim. Nabucodonosor vivia esse sonho foi aproximadamente 603 a.C., no ano 603 a.C. A gente vê aqui no primeiro verso de Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Os reis, se você lembrar da época de Faraó no Egito, eles acreditavam que Deus se comunicava com eles através dos sonhos. Os deuses, né? Eles eram politeístas, que os deuses se comunicavam através dos sonhos. E imagina a angústia de Nabucodonosor de ter tido um sonho que ele sentiu, e aqui depois no verso abaixo diz sonhos, que ele sentiu que era uma comunicação de Deus com ele, e ele não se lembrar do que ele tinha sonhado. Que coisa ruim, porque se Deus
se comunicou comigo é uma coisa importante, né? Porque quem mais importante do que Deus? Então Deus se comunicou comigo e eu não consigo lembrar. Mas ele tinha no palácio, e Daniel fazia parte desse grupo, os astrólogos, os magos, as pessoas, os intérpretes. Existiam várias ciências. O mago naquela época é como se a gente falasse assim, como médico hoje. E haviam várias especialidades. Médico tem obstetra, cardiologista, psiquiatra, cirurgião, oncologista. Então, os magos eram pessoas estudiosas e tinham pessoas astrônomos que viam os astros, os planetas. Os babilônicos, eles eram muito estudiosos, matemáticos. Eu falei isso aqui semana passada. Esse cálculo sexagenal são dos babilônicos, né? 60 segundos. A nossa matemática é decimal, mas a gente traz os babilônicos ainda os minutos e os segundos são de 60 e os graus, que são 360 graus. 6 vezes 6, 36, são múltiplos de 6. Então, ficou ainda dos babilônicos, da matemática deles, essas heranças dos estudos que eles eram. Então, eles estudavam os planetas, as estrelas, e alguns faziam, o que até hoje fazem, né? O zodíaco, para ver se dá para ver o futuro através da posição dos astros. Eles também tentavam adivinhar. Hoje tem gente que diz que vê o futuro lendo as mãos, né? As linhas das mãos, mas eles abriam os animais, tiravam o fígado do animal, abria o fígado do animal e através do desenho das veias, as veias portais principalmente, elas faziam um desenho e ele lia o futuro através do fígado dos animais. Então eles tinham vários métodos de prever o futuro, né? Hoje é famoso aquele negócio de olhar para a bola de cristal, enfim. Então, Nabucodonosor ele remunerava, eram conselheiros deles, vários especialistas, tanto dos astros, quanto do fígado, quanto de premonições. Então, ele chamou essa turma toda, está aqui dizendo que o rei convocou, né? Então o rei mandou chamar, no verso 2, os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei disse: olha, eu tive um sonho, estou angustiado, Deus deve ter se comunicou comigo, mas eu não consigo lembrar. E agora, diz o que eu sonhei e o que Deus quis falar para mim. E é interessante, porque quem consegue fazer isso, né? E os magos falaram assim: você conta o sonho que a gente interpreta. E ele disse, e Nabucodonosor era uma pessoa muito inteligente também. E raciocina aqui comigo. Se os magos não conseguem saber o que ele acabou de sonhar, será que eles teriam a capacidade de saber o que vai acontecer? O que é mais fácil você saber? O que já aconteceu ou o que ainda vai acontecer? Não é mais fácil saber o que já aconteceu? É mais fácil saber o que já aconteceu. O que vai acontecer é muito mais difícil. Então, se eles não conseguiam saber o sonho que ele já tinha tido, como que eles iam saber o que isso significava para o futuro? Então, ele disse: olha, ou vocês adivinham, ou vocês falam o que eu sonhei, ou vai morrer todo mundo. Naquela época era ditadura mesmo, né? E a gente sabe que os reis eles eram absolutistas naquela época. Daniel estava no meio desse. E aqui eu quero destacar que quando ele soube da ideia, o que ele fez? Daniel sabia, como nós sabemos, que não é possível você adivinhar o que o outro sonha, né? Tem muita gente que pensa no acaso. Como que o acaso? Que por acaso você adivinha o que um sonhou e ninguém contou? Não tem, o acaso ele não funciona. Existe o acaso,
né? O acaso existe, mas ele não é capaz de te ajudar nisso. Quando você faz uma prova numa questão lá, que tem 5 opções, por acaso você tem 20% de chance de acertar, se você não sabe nada. Mas de tirar 10 numa prova, a chance é quase zero, porque você vai tirar 2, que é a chance de 20% de você acertar. Por acaso, você pode tirar 4, mas tirar 10 é difícil, né? A probabilidade é mínima. A chance de alguém acertar 90 questões seguidas no Enem, que é a nossa prova principal aqui, ela é um número quase que, eu acho, com 9 ou 10 zeros, a possibilidade de você gabaritar, acertar as 90 questões. Quanto mais questões você precisa acertar, mais impossível é isso ser feito por acaso. Então, eu aconselho das questões, porque por acaso não dá para fazer as coisas, nem por adivinhação, nem por acaso. E Daniel deixa isso claro, quando ele soube que o rei tinha essa sentença de morte, e que ele e todos os sábios de Babilônia corriam risco de morte, ele pediu um tempo. A coisa que o rei exige, verso 11, é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Isso foi o que os sábios falaram. O que o rei está exigindo é difícil, só quem sabe isso são os deuses, e eles não moram com os homens. E verso 16, e foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Aí eu já penso na ousadia de Daniel. Como que ele vai na presença do rei e diz: olha, rei, me dá um tempo que eu vou revelar o seu sonho. Muita confiança, ele sentiu ali uma oportunidade. E aí o que ele faz depois que ele fala com o rei? Então Daniel foi para casa, fez saber o caso para os seus amigos, seus companheiros de oração, Ananias, Misael e Azarias, e eles pediram misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Aqui marca que Deus faz coisas sobre a vida. Deus vem em socorro dos seus filhos. Espetacular, né? A gente saber que, pela lei de probabilidade, impossível. Pela lei normal da vida, nunca, nem Daniel, nem ninguém é capaz de saber o que o rei sonhou. Mas quem tinha dado o sonho para o rei? Deus. E Deus, que deu para o rei, deu para Daniel e deu a interpretação. É um dos capítulos que mais reforça a autoridade da Bíblia e a capacidade de Deus de prever o futuro. E você vai ver por quê. E aí, eu não quero ler todos os detalhes, mas vou pular para o verso 30, já para a gente ganhar tempo. Então, Daniel vai na presença do rei, e olha que espetacular. Ele diz, olha, estando tu, ó rei, no verso 28, vamos voltar um pouquinho, ele fala, olha, verso 27, na presença do rei disse, o mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Existe um Deus no céu que fez saber ao rei o que há de acontecer quando? Nos dias dele? Nos últimos dias. Olha que coisa. E aí ele vai contar o sonho. E olha qual foi. Tu, ó rei, estava vendo, verso 31, e eis que uma grande estátua
Deixa eu ver se eu consigo aqui, está indo devagar, eu abandonei um pouco aqui, mas vamos lá. Uma olharem comigo. Uma grande estátua. Esta era extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Esse é o sonho, e a sua interpretação diremos ao rei. Então, ele deu essa estátua que eu quero projetar aqui para a gente analisar junto o que essa estátua tinha, mas era uma estátua bonita, esplendorosa, com a cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com o ventre de bronze, as pernas de ferro. Interessante que aí ele vai, a forma com que os caldeus, com que os babilônicos e outros saudavam os reis era: ó rei, vive para sempre, o seu reino para sempre. E agora Daniel tem que usar de algumas palavras que são muito arriscadas para alguém falar para um rei. Ele disse assim: olha a interpretação dele. Tu, ó rei, verso 37, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Não, coisa boa, né? Você é a cabeça de ouro, a cabeça da estátua, de ouro. Quer dizer, o ouro é você. Mas aí vem, em seguida ele diz, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino. Essa parte é difícil de falar para o rei, né? Vai se levantar outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, e o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e o esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes, dos pés e dos artelhos, dedos, né, em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, para que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, aqui está a estátua. E o que nós vamos ver? O que disse exatamente que aconteceria em 603 antes de Cristo. Olha só, a cabeça de ouro, capítulo 2, 38. Babilônia era a cabeça de ouro, mas se levantaria um outro reino depois. Qual era esse reino? O reino da Medopérsia. E depois viria um outro reino, o reino da Grécia. Depois viria um outro reino, o reino de ferro, Roma, e depois uma Europa dividida. Então, de 605 para cá, Deus veio
agindo, e Daniel viu coisas se cumprirem nos seus dias. O que ele viu? Ele viu Babilônia ser tomada pela Medopérsia. Gente, eu não sei quantos viram o vídeo que eu coloquei ali no WhatsApp, mas assim, Babilônia era uma cidade esplendorosa. Hoje o portal que tinha na cidade de azulejo, olha, 2.600 anos atrás, eles vitrificavam o barro e punham cor. Eles tinham azulejo já. Está lá no Museu de Londres, né? No Museu Britânico, esse portal que eles desmontaram ali no Iraque, levaram para o Museu Britânico e remontaram ali. Então, em 2.600, imagina, um portal e azul, com leões desenhados ali naqueles portais. Então, aquela cidade, o rio Eufrates passava no meio da cidade. Então, qual era a técnica para você tomar uma cidade? É o que se faz hoje ainda. Cercam a cidade, não entra água, não entra comida, as pessoas começam a passar fome e aí elas começam a fugir da cidade, porque não chega alimento. Só que Babilônia, o rio principal passava ali, com seus peixes, com jardins suspensos. Eles tinham árvores enormes ali, que eles podiam viver ali muitos anos. Então, e além disso, os muros eram muito altos, passavam carruagens lá em cima, e eles teriam água, teriam comida, e o exército teria que ser imenso para cercar aquela cidade, porque para aquela época, uma cidade como essa, que se estima de 100 a 200 mil habitantes, era enorme, eram quilômetros de extensão, e o exército não conseguiria abraçar toda a cidade e ficar ali tempos e tempos para ninguém sair, e as pessoas lá dentro tinham alimento, tinham água, ia cansar, em vez da cidade, cansar o exército. E o que aconteceu? Que Babilônia tão rapidamente foi tomada pelo exército de Ciro, de Dario, medos e persas. Existem duas possibilidades, mas a mais acreditada é que eles desviaram o leito do rio Eufrates. E o rio Eufrates foi desviado, formou um pântano num outro lugar. O leito do rio, o lugar onde a água passava, ficou com água baixa ou sem água, e o exército passou por ali, entrou na cidade com a maior facilidade e tomou à noite a cidade. As pessoas nem sabiam, e a cidade foi tomada. Nós vamos estudar mais à frente como foi essa tomada da cidade de Babilônia, mas foi súbita, foi repentina, foi rápida, inesperada, ninguém acreditava. E se cumprindo exatamente essa profecia, um império inferior ao de Babilônia. E olha que coisa espetacular, né? Hoje a gente tem as Olimpíadas, anos 2000, o ano passado teve uma Olimpíada fora de época, né? É ouro, prata, segundo lugar, bronze, terceiro lugar, né? Ferro não tem. Mas esse valor de ouro, prata e bronze já vem lá desde 2.600, né? 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo. Gente, como que a prata vence o ouro? Como que o império mais fraco vence um império mais forte, mais rico, melhor? Como que isso acontece? Aconteceu. E depois, de novo, gente, o que eu acho que interessante é que depois disso, né, o Império Neobabilônico foi até 539, aqui está, né, os azulejos vitrificados, com os leões aí, com os animais que eles imprimiam, que eles faziam já com essa tecnologia já em Babilônia. E no dia 13 de outubro de 539, Ciro invade aí com o secamento do rio Eufrates, e a Medopérsia vai durar de 539 até 331 antes de Cristo. E aí a gente está nos
no peito e braços de prata. Mas, olha que coisa espetacular, um reino inferior. O Império Greco-Macedônico, no ano de 331, do mesmo jeito. Hoje se fala muito de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Por que se fala dele? Porque ele, com um exército muito menor, com menos armas, com menos dinheiro, do mesmo jeito que o bronze é inferior à prata, ele conseguiu dominar os medos e os persas e os vencer. Não era esperado que isso acontecesse, mas ele conseguiu, e Alexandre assumiu o exército macedônico com 20 anos. 20 anos. Ele morreu com 33 anos. Em 13 anos, ele conquistou todas as batalhas que disputou. Alexandre, não há registro histórico dele ter perdido uma única batalha. E ele tinha uma característica: ele ia na frente do exército. Ele cria que ele era filho de Deus mesmo, né? Ele achava que ele foi escolhido para vencer. Na realidade, a profecia o coloca assim. Mas ele ia na frente, ele ia junto com os guerreiros. Não era aquele rei que ficava atrás mandando, vai lá, vem, não. Ele ia na frente, e os soldados eram muito estimulados. Não, o rei está com a gente, o rei está aqui na linha de batalha. E ele era um tremendo de um guerreiro. Só que ele não conseguiu dominar as suas próprias paixões, né? E ele morreu aos 33 anos. Há dúvida se foi por uma doença que ele pegou ou se foi a hipótese mais provável é que foi de excesso de vinho, né? Bebeu tanto, comemorando suas vitórias, que faleceu em consequência disso. Aos 33 anos, em 168 bem antes. Aí o seu império foi dividido por 4 generais. Ele tinha um filho herdeiro que morreu, e aí os seus 4 generais dividiram ali o império em 4, né? Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu, e cada um ficou com uma área, norte, sul, leste, oeste, cada um pegou um pedaço, e o império nunca foi tão forte quanto foi na época de Alexandre. Depois ele foi tomado pelo Império Romano. E aí o Império Romano, como a Bíblia descreve, como Daniel descreve isso, muito longe, porque Daniel conseguiu ir até Ciro. Ele viu Medo-Pérsia, mas não viu Grécia, não viu os Césares chegarem, né? E o Império Romano assume o poder em 168 a.C. Gente, como é que Daniel conseguiu descobrir o que o rei tinha sonhado, contar o seu significado, e isso ir se cumprindo ao longo da história, exatamente como ele falou? Não é aquela profecia assim, não, a Bíblia, eu não separei esses versos aqui, mas a gente vai ver nos próximos capítulos, ela dá um nome de Ciro, ela dá o nome de Nabucodonosor, ela dá o nome até o Império Grego, ela dá o nome. E ela ainda fala que ia ter o rei, e que esse rei, nós vamos ver nos próximos capítulos os detalhes dessa profecia. Mas mais impressionante, muito impressionante também, é que o Império Romano, quem conquistou o Império Romano? O Império dos Césares. Em 476, qual foi o império que dominou Roma? A gente estuda isso em história, e todo mundo que estuda história sabe que foi assim, né? Roma não foi vencida por um outro império que dominou toda a Europa, que dominou toda a parte da Ásia, da África. Não foi. Foram as invasões bárbaras. Ela se dividiu e se misturou. Os bárbaros entraram, e aqui a gente tem, assim, os
principais povos bárbaros que invadiram o Império Romano Ocidental. Então, os alamanos, em 352, que deu origem à Alemanha, que nós conhecemos hoje. Os francos, em 352, a França. Os burgundos, a Suíça. Os suevos, Portugal. Visigodos, Espanha. Saxões, a Inglaterra. Os lombardos, a Itália. Érulos, vândalos e ostrogodos foram povos extintos, nós vamos estudar também sobre eles. Como tem duas pernas também, a gente está falando do Império Romano Ocidental, que teve o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, que durou mais tempo, mas também acabou. Esses dedos, né, que nunca... E aí vem a profecia. E essa é muito impressionante, porque no verso 43, olha o que tem aqui, gente. No verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha só, como que pode Daniel, em 603, antes de falar que eles iam tentar se unir, mas não iam conseguir se unir, que inclusive iam se misturar por casamento, mas não ia dar certo. Gente, várias tentativas de unificar a Europa, mas uma delas, aí, 1880, 1870, Rainha Vitória. Eu tenho a lista aqui, eu até busquei agora na internet, eu não vou ler, lógico que nem dá para ler. Ela foi considerada a vovó da Europa. 89, está aqui na internet, 89 príncipes e reis eram descendentes dela. Ela nem queria ser mãe, não gostava, mas teve 9 filhos. E desses 9 filhos, em algum momento, todos os reis da Europa, tirando eu acho que Sérvia, Montenegro, assim, aquela região ali, que não tinham reis, rainhas ou príncipes que vieram da Rainha Vitória. Todo mundo era parente dela. Todo mundo. Você pega a Rainha Elizabeth hoje, segundo, né? Ela é tataraneta da Rainha Vitória. O príncipe Philip, que faleceu, acho que esse ano, né? Que é casado com ela, ele também era descendente dela. Mas se você for para os outros monarcas da Europa, França, da época, todos parentes dela. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de família. Tinham vários primos, irmãos, tios, sobrinhos brigando, porque eram todos parentes entre si, mas eles não conseguiram unir a Europa. É muito interessante que quando o primeiro livro falando, assim, moderno, falando dessas profecias, a gente já falei, foi publicado em 1733, As Profecias de Daniel. Pelo físico, me ajuda? Isaac Newton, exatamente, o nome fugiu. Por Isaac Newton, em 1733, ele já apontava para isso, mostrando que esse verso aqui estava se cumprindo na época dele, 1733. Só que em 1733, Isaac Newton, ele não viu Napoleão tentando unificar a Europa e não conseguindo. Isso aconteceu. Napoleão tentou unificar a Europa, não conseguiu. Depois teve Carlos Magno, que também tentou unificar a Europa com guerras, não conseguiu. Teve
os nazistas aí, teve o Hitler, tentou invadir Polônia, conseguiu grande domínio da Inglaterra, teve momento da Segunda Guerra Mundial que os analistas achavam que a Alemanha ia dominar a Europa toda, tinha tudo para conseguir, mas não conseguiu. E eu me lembro, no ano de 2004, quando lançou o euro, eu preguei isso aqui, esse capítulo, isso aqui, quando saiu o mercado comum europeu, o euro, e os principais países da Europa Ocidental se uniram, e eu falei assim, gente, isso não vai funcionar. Eu falei, mas da onde você tira isso? Daqui, não vai funcionar, porque a Bíblia diz que eles vão tentar se unir, mas essa aliança não vai funcionar, assim como o ferro e o barro não acontecem. O que aconteceu? O Brexit, né, antes de tentar unificar toda a Europa, que ainda tem vários países na fila, inclusive hoje temos uma guerra europeia entre a Rússia, que ocupa parte da Europa, e a Ucrânia, que é um dos países, talvez o país territorialmente mais extenso na Europa, os dois mais extensos, e eles estão brigando. Mas a Ucrânia queria entrar, mas antes que ela entrasse, tem outros na fila também, a Inglaterra já saiu, agora eles estão... não consegue unificar, não consegue. Seria um grande ganho para o continente, em termos de comércio, econômico, se eles conseguissem se unir. Mas a Bíblia diz que isso não vai acontecer. E o que a Bíblia diz depois disso? O que eu acho interessante é esse finalzinho aqui do capítulo. E nós vamos caminhar para ele. E aí fala que eles não vão se unir, mas, no verso 44, nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, onde que ela caiu? Na cabeça? Não, ela não vem na época de Babilônia, no peito? Não, ela não veio na época de Medo-Pérsia, ela vem quando? No dias desses reis. Sem auxílio de mão, e esmiuçou o bronze, a prata, o ouro. O grande Deus fez a saber o rei o que há de ser no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Nos dias desses reis, nós estamos no dia de quem, gente? Desses reis. Quando que Deus vai fundar o seu reino? Segundo essa profecia, no dia desses reis. Nós vamos estudar outras profecias aqui do livro de Daniel, mas essa é básica para algumas coisas. Uma que essas profecias elas vão se cumprindo ao longo dos anos. A gente usa a história para entender as profecias. E se Deus enviou o seu filho, comprou os seus filhos, você acha que eles não vêm fundar o seu reino? Que ele vai deixar a gente à mercê de tudo que está acontecendo, das guerras, das doenças, da fome, e nós vamos ficar aqui sem Deus vir fundar o seu reino? A Bíblia, há 2.600 anos, vem sendo cumprida ponto a ponto. Você saiu daqui, já pegou a Raposo, já fez a volta, já está quase chegando no shopping, já está quase vendo. Será que as últimas ou a última orientação que falta se cumprir não vai cumprir? Todo o trajeto se cumpriu? Todo o caminho está cumprido? Será que agora vai falhar a Escritura? Eu disse que confiança é uma coisa que a gente adquire com a experiência. E eu tenho certeza, assim, convicção, não porque eu sei o futuro, mas porque se tudo se cumpriu até aqui, não é possível que agora não vai cumprir. Eu
Deus tem um projeto para essa terra, Deus tem um projeto para os seus filhos que vivem hoje, Ele tem um projeto para mim e você, para a gente desempenhar um papel nesse momento. Eu lembro de uma história que é um pouco pessoal, mas para mim é muito significativa. Quando eu fiz o projeto de estudar medicina, minha mãe, que trabalhou no hospital, e ela tinha um sonho de ter um filho que fizesse isso. Apesar de ser uma pessoa simples, trabalhava na recepção do hospital, minha mãe investiu tudo que ela podia para eu estudar medicina. Todo o dinheiro que ela tinha, tudo que ela podia, eu precisava de um livro, minha mãe fazia qualquer esforço para eu estudar. Uma vez eu vi minha mãe com um sapato com esparadrapo no E aí eu falei, mãe, por que você não troca esse sapato? Ela falou, do seu livro. E aí um dia eu estudava em Teresópolis, minha mãe trabalhava no Rio de Janeiro, 100 quilômetros de distância, e aí na época eu sei que os mais novos não vão entender essa história, mas para você se comunicar naquela época, tinha que ir para o orelhão, e tinha uma ficha, que você comprava a ficha e punha ali, e aí ia caindo a ficha. E eu não tinha dinheiro mesmo. O último dinheiro que eu tinha era para 2 fichas, e minha mãe trabalhava no hospital. Então, eu liguei para o hospital, aí atendimento eletrônico já existia, né? Aí atende a telefonista e fala assim, um momentinho, por favor. Aí cai a segunda ficha. Aí eu queria falar com o ramal tal. Aí passa para o ramal. Na hora que minha mãe atende, oi filho, eu falei, tô sem dinheiro. Tum, caiu a ficha. Mas eu tinha certeza que ela ouviu, tô sem dinheiro. Não dava tempo de eu falar, oi mãe, tudo bem? Não, é só aquela coisa de filho meu. Tô sem dinheiro. Eu sabia que ia aparecer alguma coisa na minha conta. Eu conheço minha mãe, eu disse, vai aparecer algum dinheiro. Fui para almoçar, não tinha dinheiro. Eu disse, vou ficar sem almoço. Minha mãe não é possível. Ela ouviu, eu tenho certeza que ela ouviu. Tive que pegar dinheiro emprestado para almoçar. Na hora de jantar, eu disse, não, agora já deu tempo. Jantar vai chegar. Cheguei lá, não tinha dinheiro. Tive que pedir favor para alguém para comer e jantar. Tomei meu banho, fui dormir, mas disse alguma coisa muito estranha. Eu conheço a minha mãe, não é possível. Fui dormir triste, disse minha mãe. E aí quando eu estou quase dormindo, bate alguém na porta, um vizinho. Caiu um temporal na cidade. Temporal, sabe aquelas coisas que inunda tudo? Bate um vizinho. Não tinha telefone fixo na minha casa, o vizinho chega, aí eu nem conhecia o vizinho, fui na casa dele, peguei o telefone e disse, olha, eu achei esse endereço, sei que é do seu vizinho, é porque chegou uma senhora aqui, eu sou porteiro de um prédio aqui perto, e ela não está sabendo chegar aí, ela disse que é a sua mãe. Eu saí de casa no temporal com guarda-chuva, fui lá, peguei a minha mãe veio, e ela trouxe o dinheiro, ela falou, filho, o sistema do banco caiu. Eu não conseguia depositar o dinheiro porque o sistema bancário caiu. Mas eu fui para a rodoviária, eu enfrentei o temporal e eu vim aqui com o dinheiro para te dar. Só consegui chegar agora com dinheiro, mas eu cheguei. A gente pode ter certeza que o amor de Deus por nós é muito maior do que o amor de uma mãe, de um pai por um filho. O interesse dele de cumprir suas promessas, o compromisso dele de cumprir suas promessas é muito mais profundo do que o compromisso de um pai, de uma mãe pela educação dos seus filhos. Talvez esse, para mim, é o exemplo mais profundo de compromisso, de amor que eu tive na vida. Mas Deus tem um compromisso superior a esse, um amor superior a esse, um poder superior a esse. Ele vai cumprir sua promessa.
E Ele espera que eu e você participemos desse evento final confiando nele, esperando nele, na certeza de que que estão para se cumprir, de uma profecia de 2.600 anos atrás, que vai se cumprir. Creia eu ou não, esteja aqui ou não, mas Deus cumpre suas promessas. E eu convido você a confiar, a orar a esse Deus, a entregar sua vida e receber as bênçãos e os conselhos de Deus. Eu quero convidar você para a semana que vem. Esse capítulo eu acho ele fantástico da Bíblia 2, mas o 3 também é. O 3 é uma história tremenda, tremenda, de como Deus cuida dos seus filhos. Nós já introduzimos um pouco aqui, mas no capítulo 3 nós vamos ter uma história profecia, como todas as histórias de profecia em Daniel, todas elas, nós vamos estudar como que Deus agiu com os 3 amigos de Daniel. Daniel não vai estar nessa história, vai estar os 3 amigos dele e Nabucodonosor novamente ali nessa história. Eu queria encerrar com uma oração, pedindo que Deus continue abrindo a nossa mente para compreender a palavra e que Ele esteja conosco durante essa semana de lutas que nós vamos ter. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, ao ler a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor conhece o futuro. Para nós, fica muito claro nessa profecia que o Senhor conhece o destino, a história desse mundo, e quando nós olhamos para a Tua palavra, nós podemos confiar na Sua existência, no Seu poder e no Seu interesse por nós. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, hoje e durante essa semana, as nossas lutas, que nós tenhamos a certeza e a segurança que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor se revela a nós, que o Senhor abençoa aqueles que te buscam, aqueles que, pela oração, buscam a Tua direção, a sabedoria, a orientação das Tuas mãos. Fica com cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.